Pessoal, a gente trouxe para vocês a questão da carne, mas vamos dar uma espiada ao que está por detrás dessa questão. E aí a gente faz uso da pesquisa Reuters Ipsos, que perguntou a eleitores americanos em qual tema a posição de um candidato é o fator mais importante para a definição do voto. Em qual tema é o mais importante? Os pesquisadores dividiram as respostas, possíveis respostas, de acordo com a inclinação política dos entrevistados. Confiram as respostas. O custo de vida foi o tema escolhido por 44% dos eleitores americanos que se declaram independentes. 40% dos republicanos escolheram a mesma resposta e 33% dos democratas. Tem uma outra questão ainda, o custo de vida. Ele está bem na frente, por exemplo, das opiniões do candidato sobre a proteção das normas democráticas? Não. Posição do candidato sobre defesa da democracia? Não é tão importante assim para um grupo relevante. Porém, 22% dos independentes consideram a questão democrática decisiva e apenas 13% dos republicanos, enquanto 54% dos democratas. Resumindo para vocês, o que está pesando na cabeça dos americanos, Cliff Young, é custo de vida? É custo de vida. De fato, as ações do governo do Trump faz todo sentido nesse momento. Em minha opinião, é o maior desafio político dos republicanos do governo atualmente. A gente viu a semana passada as eleições, sabe, o off-season, assim, em Nova Jersey, Virgínia, na cidade de Nova York. Os democratas levaram em cima de qual assunto? Custo de vida. E, finalmente, quando você pensa sobre, sabe, as eleições do ano que vem, que a gente chama os midterms, aquelas eleições de Congresso, o assunto, de novo, é custo de vida. Então, como eu falei, faz todo sentido que o governo do Trump está reagindo a respeito dessa questão. De fato, ele falou hoje também que vai ter um auxílio de $2.000 baseado nas tarifas, ou seja, o que está sendo arrecadado a respeito das tarifas, seja qual for, seja de verdade ou não, ou simplesmente uma reflexão nesse momento é menos importante, é um sinal que o governo está preocupado. Cliff, deixa eu só pedir para você elaborar mais um pouco em torno disso. Quando nós aqui, por exemplo, no WW, semana passada, estivemos confrontados com os resultados das eleições, evidentemente atraiu muito a nossa atenção o perfil ideológico do novo prefeito de Nova York, que tipo de personalidade a gente identificou nas governadoras que venceram as eleições. E nós, como analistas, colocamos um peso muito forte nessas questões, digamos, mais políticas. Você está dizendo que nós estamos errados. Na verdade, o que importa é o bolso e ponto. Eu estou dizendo que deveria colocar menos peso. Obviamente, ideologia, personalidade pesam. Obviamente, entre os democratas, mais progressistas, sabe, a posição ideológica de mandar é importante. Mas, no fundo, é importante sempre lembrar que quem vota, sabe, afinal das contas, é uma pessoa comum, é o povão, que está preocupado sobre as coisas do dia a dia. Eles acabam elegendo, sabe, os políticos, decidindo quem vai governar e não vai governar, e nesse momento eles estão preocupados sobre o quê? Custo de vida. Não inflação, custo de vida, ou seja, aquele custo elevado que vem como função de alguns anos atrás e não tem salário que vem acompanhando. Mas, de fato, o americano está preocupado sobre essa questão nesse momento. Até o Cliff, estou falando isso para fazer ver qual é a reação dele. O Cliff escreveu um artigo hoje sobre isso na imprensa americana e ele disse o seguinte: "It's the economy, silly." Ele trocou o stupid, a célebre frase lá do marqueteiro do Clinton nos anos 90, por silly. É economia. Ô, Lorival, nós estamos olhando para o lado errado? Olha, para fazer jus, pelo menos a análise que eu fiz aqui na CNN... É uma provocação ao seu intelecto. Eu quero dizer que eu falei exatamente isso, que é a questão econômica da qual o Trump se beneficiou há um ano e que agora volta para assombrá-lo, né?
E tanto assim que os perfis ideológicos, né, do candidato que venceu em Nova York e das candidatas que venceram em New Jersey e Virgínia é o oposto, né? Embora a única coisa que os une é o fato de ser do mesmo partido, né? E quando a gente vê os movimentos demográficos, né, dessas eleições, a gente vê em todo o espectro, né, tanto as pessoas ricas dos subúrbios, quanto as pessoas latinas, as pessoas negras, os jovens, né, que estão no início da vida, têm dificuldades para pagar a moradia e tal, todos esses debandaram, né, do voto no Trump, dos republicanos do ano passado, para apoiar os democratas. Então, acho que, por exemplo, tem um dado super interessante que acaba beneficiando o Trump, que é o seguinte: tem tanta margem de lucro do varejo americano desde a pandemia, né? A inflação pós-pandemia criou uma gordura tão grande no varejo que eles estão conseguindo absorver as tarifas. E aí não está tendo um impacto tão grande inflacionário, né? A inflação está em 3%, a meta é 2%, mas não, isso suaviza muito o impacto de tão altos que estão os preços. Eles não estão repassando. Não estão repassando e acaba criando uma certa estabilidade. Mas, como o Clifford disse, quer dizer, a inflação não está tão alta, mas o patamar em que os preços estacionaram é incompatível, né, com a renda dos americanos. Cliff, você que é presidente de um instituto de pesquisas associado à Reuters, que é uma das agências de notícias mais importantes do mundo, está entre as 3 mais relevantes. Evidentemente, na sua avaliação profissional, a política econômica de Trump, minha pergunta já está sendo possivelmente vista por parte substancial do eleitorado como um fracasso? Sim. Ou seja, nesse contexto, a população americana, de forma geral, está preocupadíssima sobre o efeito inflacionário das tarifas. É uma preocupação que a gente vem vendo desde abril. Obviamente, como o Lorival está dizendo, não está sendo tão realizado por causa de outros, fatores assim. Os economistas aqui não prevam um grande impacto na inflação, um grande impacto no desemprego, mas eu falaria, do ponto de vista político, o melhor caso para Trump é o net zero, ou seja, nem vai ter um efeito negativo ou positivo, nem um efeito assim é negativo por causa do nível alto de custo de vida. Então, sim, preocupação, sim, o efeito muito, reduzido, mas essa preocupação não ajuda o governo nesse momento. Agora, do ponto de vista do Partido Republicano, já há um impacto, Lorival, que se possa averiguar em eventual Trump? Espera aí, dá uma mudada no que você está fazendo? Pois é, já existe um certo ruído, né, na relação entre o Trump e os republicanos, né? Eles resistiram, por exemplo, às pressões do presidente americano, que fez um café da manhã na Casa Branca, né, com eles, com os senadores, para acabar com o filibuster, né, com a exigência de maioria qualificada no Senado, 60 votos contra 40, para aprovar as coisas que o Trump quer aprovar. Eles falaram, não, nós não vamos fazer isso porque isso vai gerar uma guerra, né? Assim, essa é a opção nuclear no Senado, né? E chegaram a esse acordo agora, né, que favorece, está sendo votado aí no Senado esta noite, um acordo que, graças ao apoio aí de 8 senadores democratas, ficaram negociando no basement do Senado na semana passada, no porão do Senado, né? Então, claro, os republicanos continuam muito reféns do Trump no que diz respeito às primárias, mas esses são mas os senadores republicanos que mantêm seus princípios e preferem se aposentar do que ceder em questões que são fundamentais para eles, já estão
oferecendo uma certa resistência e não vendo o presidente Trump como um aliado tão bom assim do ponto de vista eleitoral, né? Agora, Cliff, na sua análise dos números que vocês apresentaram hoje, tem um ponto muito interessante. O Trump, quando confrontado com, evidentemente, uma noite negativa, que foi a noite negativa para ele na semana passada, disse assim, é porque meu nome não estava na urna. Você diz, ele tem razão. Os republicanos têm tido grandes dificuldades quando o nome dele não está na urna. Mas você aponta um paradoxo. Você diz, como é que eles vão ser capazes de superar a ausência do Trump na urna? Porque foi o Trump que conseguiu construir uma coligação que levou à vitória. E agora? É um grande desafio. De fato, o Trump pesa de forma muito positiva na célula. Ele é um fenômeno eleitoral. E sem ele, os republicanos são mais mortais. Ou seja, ele tem muito mais fragilidades em várias, vários fatores. É um grande desafio, em minha opinião, dos republicanos olhando para frente. Como ganhar sem ele? É como você falou. Por quê? Porque ele conseguiu, ao longo desses anos, atrair aquele eleitor que nunca vota. Que a gente fala em inglês que é um low propensity voter, ou seja, o eleitor de baixa propensão de votar. Ele conseguiu, atrair uma marca muito forte, e sem ele fica mais complicado. Eu falaria, pelo menos, no médio e longo prazo, é uma preocupação. Eu acho que pesa menos, nos midterms do ano que vem, porque você tem outros fatores, como otimismo de forma relativa, que importa mais. Mas, de fato, o Trump pesa de forma positiva, para os republicanos. Fica aquela pergunta, que até, se não me engano, semana passada, um dos comentaristas importantes do Financial Times fez para si mesmo e não chegou a uma resposta. Trump chegou ao seu pico? Eu acho que o Trump, ele é um conjunto, assim, único, né, de forças e de fragilidades, assim, que dependem muito das circunstâncias, né? Assim, se a gente concorda que o alto custo de vida elegeu o Trump no ano passado, a manutenção desse alto custo de vida pode dificultar muito o caminho do próximo presidente republicano, próximo candidato republicano à presidência. Mas a gente nunca pode desconsiderar, né, essas questões culturais, né, que são essas que ajudam tanto o Trump. Até no Brasil a gente está vendo esse fenômeno, né? Muitas vezes os eleitores está tendo um peso muito grande as questões ideológicas e culturais que acabam compensando em parte os problemas econômicos, mas não totalmente, como a gente viu na eleição do ano passado.